Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Agora pela manhã, estudantes fizeram um protesto contra os governos federal e estadual. A manifestação aconteceu no centro de Porto Alegre e apresentou também a reivindicação de passe livre nos ônibus. Os estudantes saíram de vários pontos da cidade e formaram um bloco único nas ruas do centro. No final da manhã, a Avenida Mauá ficou bloqueada para o trânsito. Os estudantes protestam contra os ajustes fiscais do governo do estado e do governo federal. Em frente à Prefeitura de Porto Alegre, o pedido de passe livre nos ônibus urbanos. Os manifestantes seguiram pela Borges de Medeiros, que ficou em pista única. A caminhada encerrou aqui em frente ao Palácio Piratini. Os estudantes têm o apoio dos servidores federais e estaduais. A agenda de mobilização prossegue durante toda essa semana. Agora, dia 13, às 14 horas, nós temos um aulão em frente à Praça do Julinho, inclusive para debater como que o estudante vai se inserir nessa luta e também para explicar o que está acontecendo, o que são esses ajustes, o que são esses cortes. Porque, afinal, o governo subiu no palanque, entrou no palácio, né, com um discurso de pátria educadora, e só que está cortando. Pátria educadora não se faz com cortes, né? Enquanto o governo federal alega que o ajuste fiscal é necessário para que a economia volte a crescer, a administração estadual defende que medidas duras são necessárias para enfrentar a crise financeira do Rio Grande do Sul. Os servidores que teriam acesso a mais uma parcela dos salários no dia 13 receberam entre ontem e hoje o que restava para a integralidade dos valores. Em coletiva, hoje pela manhã, o governador José Ivo Sartori e o secretário da Fazenda, Giovanni Feltes, detalharam o que tornou possível a medida. A decisão de saldar o salário atrasado do funcionarismo público foi anunciada oficialmente pelo governador no Palácio Piratini. José Ivo Sartori explicou o que motivou o Estado a tomar esta atitude. Tendo em vista que no dia de ontem era o dia do ingresso do ICMS, e com o atraso da dívida com a União, que vinha desde o dia 30, não havia nenhum bloqueio em relação às contas do Estado do Rio Grande do Sul. Isso implica, evidentemente, numa ação que permite adiar ainda mais a parcela da dívida com a União. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltes, detalhou a origem dos recursos que permitiram pagar a diferença dos salários. Adentraram por volta de 100 milhões de reais por conta do Fundo de Participação dos Estados, 252 milhões de reais por conta do pagamento do ICMS atinente à energia elétrica, combustível e comunicações. Adentrou também por volta de 180 milhões de reais de ICMS originários da substituição, uma modalidade de cobrança tributária da substituição. A configuração regional do Rio Grande do Sul vem apresentando transformações importantes desde o início do século. A aglomeração centrada em Porto Alegre vem crescendo assim como nos municípios da região metropolitana. O aumento dos preços das commodities agrícolas tem ajudado a agropecuária e a agroindústria da campanha e do Noroeste gaúcho. Mas nos últimos meses, como no resto do país e boa parte do mundo, do estado, viu diminuir o crescimento. O PIB recuou 1,3% no primeiro trimestre de 2015 em relação ao mesmo período de 2014. E esse é o tema do artigo Os Impactos Regionais da Desaceleração do Rio Grande do Sul, que integra a Carta de Conjuntura da FEE do mês de agosto. O autor é o economista da FEE, o Jaime Carrion Fialkov. Boa tarde, Jaime. Boa tarde. Tudo bem? Bom, a retração é mais forte na indústria, né, cuja produção industrial caiu 11,5% nos 5 primeiros meses deste ano, quando comparado a 2014. Bom, que outros segmentos da economia aqui do Estado, segundo o que vocês apresentaram nesse estudo aí, devem sofrer retração? Então, a gente nota já uma retração muito grande na indústria, especialmente no complexo metal-mecânico, que chama, que é a indústria de veículos automotores, de máquinas e equipamentos, o polo naval. A gente imagina que se essa crise continua na indústria, ela certamente vai acabar se refletindo em todos os outros setores, especialmente no comércio, nos serviços, na construção civil, porque diminui a renda da população e isso leva
futuramente ter impacto em outros setores, claro. Esse estudo levou em consideração só este ano, 2015? Ele pegou 2015 em relação a 2014, claro, para pegar esses últimos movimentos desde o ano passado, que vem de uma desaceleração mais forte da atividade econômica. Sim. Bom, e regiões, então, do Estado que tu percebes que devem ocorrer um impacto maior? Então, o impacto da indústria, especialmente a indústria metal-mecânica, Estado, né? Ele vai nas regiões de Porto Alegre e Caxias, no noroeste do estado, que tem a indústria de máquinas agrícolas, né? E especialmente no Polo Naval de Rio Grande, né? Que está surgindo agora, mas que já é afetado por essa crise da indústria metal-mecânica. Uhum. Bom, nessa carta, nesse estudo, existem soluções que podem ser colocadas em prática, que vocês apresentam, o que poderia ser colocado? Olha, a gente vê a necessidade de Porto Alegre e Caxias do Sul são regiões muito fortes, muito sólidas, então elas tendem a se recuperar sozinhas, né? Agora, quando a gente olha para Rio Grande, a gente vê uma região que, se deixar, é difícil que ela se recupere. Então, é importante, por exemplo, que a política de investimentos da Petrobras mantenha investimentos em Rio Grande. É importante o governo estar atento aos problemas que podem surgir sociais, com as perdas de emprego, com a perda da indústria. E talvez no Noroeste a questão mais forte seja a diversidade produtiva, incentivar uma maior diversidade produtiva para ficar menos dependente do preço dos grãos, das commodities agrícolas em momentos de maior retração. E nessa questão, bom, com certeza ocorre o impacto no índice de desemprego, na questão do desemprego dessas populações nessas regiões. Teria que se haver, então, uma questão de um posicionamento, uma atenção maior na questão educacional, nesse sentido, para que pudesse se obter ou se procurar novos segmentos nesse sentido? Claro, a educação ajuda especialmente para permitir que se criem empregos qualificados, né? Para permitir que se criem empregos de salários altos e para também atrair investimentos em indústrias ou serviços de maior valor agregado, de maior complexidade, que também são o que transforma uma região numa localidade dinâmica, uma localidade que seja resistente à crise, que seja pouco vulnerável, né? Mas isso é uma solução de mais longo prazo, né? Para o curto prazo, a educação dificilmente vai ter um efeito muito grande, mas claro que é uma solução necessária, importante, para que próximas crises, próximos momentos de desaceleração sejam enfrentados com mais segurança. E a agroindústria, o que vocês percebem nesse documento? Então, as safras estão boas nos últimos anos, já são 2 anos sem seca, mas o preço das commodities agrícolas não sobe mais, o que faz com que não aumente o valor da produção agropecuária. E a agroindústria segue esse ritmo, porque ela tanto vende máquinas e equipamentos para o setor agrícola, quanto processa alimentos vindos dessa agricultura. Então ela está caindo junto com a falta de investimentos, então a agroindústria está sofrendo bastante, mas talvez ela tenha alguma capacidade de recuperação com o câmbio, ela possa exportar alguma coisa e talvez a recuperação do valor em real das commodities, apesar de estar caindo em dólar internacionalmente. Tá certo, conversamos com o Jaime Carrion Felkov, economista da FER. Jaime, obrigado pela presença, obrigado pela gentileza. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. A nebulosidade aumenta e há previsão de chuvas irregulares nesta terça-feira no Rio Grande do Sul. É o caso da região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima atinge os 27 graus. Mesma condição em Guaíba, tempo instável e máxima de 27. Possibilidade de chuva no litoral norte, onde as temperaturas não sobem muito, faz 22 graus em Tramandaí. O veranico de agosto não estava dando folga nem à noite, Lívia. O calor fora de época no estado acaba trazendo lucros e bem-estar para quem costuma enfrentar mais dificuldades nos meses que eram para ser de inverno. E também acaba surpreendendo quem vem de fora. Uma noite de inverno, mas não parece. A temperatura mudou e as roupas de verão saíram do armário. Alcemir é de Manaus, está acostumado ao clima quente, mas quando planejou visitar o amigo porto-alegrense, não esperava encontrar... Calor, muito calor, quente.
Na orla do Guaíba, o ipê roxo já está carregado de flores como se fosse primavera. Os hábitos das estações mais quentes também já reapareceram. Gente andando de bicicleta, de patins, caminhando ou correndo. O calor realmente nos deixa mais dispostos, com mais vontade de sair e aproveitar essa orla do Guaíba, que é muito bonita. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, no sábado, Porto Alegre registrou 35,2 graus, a maior temperatura no mês de agosto desde que as medições começaram em 1909. O veranico em pleno agosto faz tanto para quem é da capital quanto para quem está de passagem querer aproveitar o que a cidade tem de melhor. Este casal de Ivoti curtiu a noite tomando chimarrão no gasômetro. Queremos aproveitar um pouquinho o que o Guaíba nos proporciona, né, em relação a essa paisagem bonita, com esse tempo agradável que está, né? Não está muito calor, também não está aquele frio que deveria estar, né? Então a gente vem aproveitar um pouco. No setor de negócios, o calor fora de época já traz mais clientes para a sorveteria. O consumo aumenta um pouco, porque tem um calor forte e o pessoal procura sorvete. Já para quem precisa ficar em ambientes quentes, como o Márcio, as 8 horas de trabalho se tornam mais difíceis. O segredo é tomar bastante água. E volta e meia, quando dá uma oportunidade de sair fora da churrasqueira um pouquinho aqui para tomar um ar, dar uma respirada, que não é fácil. Mas Márcio pode ficar tranquilo, porque segundo a SOMAR Meteorologia, os próximos dias ainda vão ser quentes, com termômetros na faixa dos 31 graus. Porém, a chegada de uma frente fria até o final da semana deve baixar as temperaturas, com máxima em torno dos 20 graus. Uma manifestação esta manhã em frente ao Jardim Botânico de Porto Alegre chamou a atenção para a possibilidade de extinção da Fundação Zoobotânica. O fechamento da instituição faz parte do pacote de projetos protocolados pelo governo do estado na Assembleia Legislativa na sexta-feira passada. A frase estampada nas camisetas resume bem o sentimento dos servidores da Fundação Zoobotânica. Em protesto hoje contra a possível extinção da FZB, funcionários e comunidade realizaram um abraço simbólico à sede da Fundação. Em atividade desde 1974, a FZB é responsável pelo Museu de Ciências Naturais, pelo Parque Zoológico e pelo Jardim Botânico. Hoje, por exemplo, a Fundação é a instituição, o órgão do Estado responsável pela elaboração da lista de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, que vai justamente ser um instrumento para o planejamento ambiental, ou seja, onde o Estado vai investir em termos de conservação das espécies, da biodiversidade, e também um instrumento para licenciamento ambiental. Esta outra bióloga cita um contrato firmado entre a FZB e o Banco Mundial e diz que a extinção da entidade geraria uma multa rescisória para o Estado. Hoje a gente executa várias atividades junto a um projeto chamado RS Biodiversidade. Se nós formos extintos, esse contrato vai ter que ser cancelado e o Estado terá que devolver $750 mil para o Banco Mundial, que hoje seriam cerca de 3 milhões de reais. O projeto para a extinção da Fundação será votado pela Assembleia Legislativa. Caso seja aprovado, o processo será gradativo e pode levar anos. A secretária estadual do Meio Ambiente afirma que o Estado não irá se desfazer do patrimônio da Fundação. A lei que foi encaminhada à Assembleia não permite vender o patrimônio. O patrimônio retorna para o Estado e será administrado pela Secretaria do Ambiente. O Jardim Zoológico já havia uma ideia do governo de fazer uma concessão para terceiros. Uma concessão não no sentido de entregar aquele patrimônio, mas sim apenas de administrá-lo durante um período de tempo. Nós temos um outro bem importante, que é o Jardim Botânico. Esse viria para a Secretaria, seria administrado pela Divisão de Unidades de Conservação, que hoje já cuida de 23 em todo o estado. Os mais de 200 funcionários da Fundação, contratados em regime seletista, devem ser dispensados pelo Estado. Com o fim da greve dos professores da rede municipal, ontem foi dia de volta às aulas em São Leopoldo. Os professores aceitaram a proposta da Prefeitura de reposição da inflação em parcelas pagas até dezembro. Sindicato e Prefeitura agora traçam um plano para a compensação dos dias sem aula, de forma a garantir o cumprimento do ano letivo com qualidade.
É o que você confere na reportagem da TV Fevale. Depois de 2 meses paralisadas, as escolas de São Leopoldo puderam finalmente receber os alunos. Das 48 escolas municipais, mais da metade aderiu ao movimento. Algumas escolas fecharam totalmente, enquanto que a maioria teve aulas em turnos reduzidos, justamente para não prejudicar por completo o aprendizado dos alunos. Nós nos mantivemos na luta, com mais de 50% da categoria aderindo a esta greve. Diversas situações ocorreram, manifestações, o apoio da população. Nós conseguimos arrecadar 16 mil assinaturas em 36 horas da população leopoldense, então pedindo para que o prefeito apresentasse uma proposta que viesse em encontro às reivindicações que os professores estavam fazendo. Diante da proposta da prefeitura de parcelamento do reajuste, a categoria decidiu por fim a greve. Na verdade, a proposta, então, aceita pela categoria foi o 2% em dezembro, 2% em janeiro e 4,42% em abril. Isso vai fechar o INPC de 8,42%, que era a necessidade, a solicitação da categoria, então, em algum momento da negociação. A partir de agora, nós precisamos trabalhar na recuperação desses dias, porque nós, enquanto sindicato, o CEPROL pensa no estudante também. A meta agora é recuperar as aulas o quanto antes, para que os alunos consigam completar o ano letivo no tempo previsto. O importante agora é ter maturidade para passar essa página, virar essa página e, nesse momento, então, o todo, né, focar no aluno e na recuperação que ele tem também por merecimento, mas principalmente por direito. Agora vamos falar de saúde e alimentação saudável. Atualmente, as dietas sem glúten e sem lactose têm sido muito faladas na mídia e viraram moda. Não são poucas as pessoas que estão aderindo a elas por conta própria. Mas será que realmente funcionam? Joselaine Stirmer, nutricionista, está aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, o que é então o glúten e o que é a lactose? Bom, em primeiro lugar, o glúten é uma proteína que é encontrada em alimentos como trigo, cevada e centeio. E a lactose é o açúcar do leite. Então, na realidade, tem pessoas que não conseguem digerir essa proteína, que são as intolerantes, a gente chama as pessoas celíacas, né? E nesse caso, elas não podem consumir nenhum alimento que tenha trigo, cevada e centeio, porque elas têm realmente sintomas gastrointestinais muito severos. Com relação à lactose, a mesma situação. As pessoas que são intolerantes à lactose também não conseguem suportar uma quantidade, então, de leite derivados, em função do leite, da lactose ser o açúcar do leite, né? E acabam com problemas gastrointestinais também. Bom, então tem pessoas que realmente é uma questão de saúde, mas tem outras que optam, então, por não ingerir alimentos com lactose e com glúten. Porque na realidade, se a gente for pensar, praticamente muitos alimentos que contêm glúten são alimentos mais calóricos, né? Como são os pães, os bolos, os biscoitos, as massas. Então, as pessoas que querem emagrecer, elas resolvem tirar o glúten, porque desta maneira não utilizariam esses alimentos. E fazem uma substituição, muitas vezes errada, por outros tipos de alimentos, que também acabam, digamos assim, não contribuindo para que tenha uma boa saúde, né? Então, nem sempre essa é a melhor opção. Então, elas nem sempre funcionam, essas dietas. Isso, claro. Eu atendo pacientes, por exemplo, celíacos, que realmente não podem utilizar o glúten, né? Por esse tipo de situação. E, nesse caso, acabam substituindo por outras farinhas, como fécula de batata, farinha de arroz, em quantidades muito grandes. Esses alimentos não contêm fibra. E muitas vezes, por não conterem fibra, também acabam aumentando ainda mais o tempo do esvaziamento intestinal, provocando constipação. Então, nesse caso, a gente tem que cuidar. As pessoas que realmente precisam substituir, que são celíacas e precisam substituir o glúten, tem que utilizar alimentos que não tenham glúten, mas que tenham fibras, certo? E as pessoas que são intolerantes à lactose, hoje em dia a gente sabe que tem vários leites no mercado e iogurtes que podem ser utilizados para substituir. Agora, simplesmente tirar esses alimentos, simplesmente porque querem emagrecer, é perigoso. Até porque se tu ficares 2 semanas sem glúten e sem lactose, tu já faz uma sensibilidade a esses alimentos. Ou seja, tu pode não ser celíaco e pode não ser intolerante à lactose, mas se ficares mais de 2 semanas, tu podes acabar fazendo uma intolerância a esses alimentos. Bom, tu já citaste alguns exemplos, mas
Vamos retomar, então, quais alimentos que a gente encontra o glúten e a lactose? Então, o glúten, todos os pães com farinha de trigo, centeio e cevada. Alguns achocolatados também, à base também de malte e cevada, né? Nós temos também vários tipos de biscoitos. As massas caseiras todas contêm glúten. Então, tudo que for com farinha de trigo vai acabar tendo glúten, certo? Então, normalmente as pessoas acabam comendo no dia a dia, que são os biscoitos, as barras de cereais, né? Todos os tipos de pães. Já a lactose, leite e derivados, leites, iogurtes, queijos, molho branco, tudo que tem leite e que, na realidade, vai ter a lactose, é um problema também para quem tem problema, né? De intolerância. Bom, e quem resolve, então, retirar o glúten e a lactose da sua dieta, pode ter algum problema de saúde em decorrência disso? Não, porque se tu souberes substituir bem, nós temos hoje farinhas ótimas, né, acrescidas de fibras, que podem sim ter uma quantidade de vitaminas e minerais de ferro que não teriam maiores problemas, certo? Então tem como fazer isso. A lactose, todos os alimentos sem lactose continuam contendo proteína e cálcio. E daí, nesse caso, mesmo tu fazendo a substituição, tu consegue ter essa quantidade de nutrientes adequados ao teu organismo. Então, não teria nenhum problema sabendo fazer a substituição. Tá ok, então. Joselene Stirmer, nutricionista, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Canal Aberto. Obrigada. Boa tarde. Santa Cruz do Sul, na região central, tem períodos de céu nublado com pancadas de chuva nesta terça-feira. Os termômetros ficam na marca dos 25 graus. Em Santa Maria, a máxima será de 24. Pode chover a qualquer hora do dia. Assim como em Cachoeira do Sul, onde a máxima chega aos 25. Daqui a pouco, mesmo com redução de postos de emprego, ainda é possível encontrar oportunidades no mercado de trabalho. E em instantes, alta do dólar pesa no bolso dos consumidores. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, vai ter grande quantidade de nuvens nesta terça. Os termômetros marcam 25 graus. Períodos de céu nublado em Passo Fundo, na região norte, faz 26 graus. Máxima de 26 também em Cruz Alta, no noroeste, onde há previsão de pancadas rápidas de chuva. Ruim para uns, bom para outros. A disparada do dólar, que este ano já acumula alta de 29%, é comemorada por empresas que apostam no mercado exterior. Por outro lado, a elevação da moeda norte-americana pesa no bolso do consumidor por causa do aumento no preço de produtos e insumos importados. Quem gosta daquele pãozinho logo cedo vai ter que moderar na quantidade se não quiser sair no prejuízo. Por causa da elevação do dólar, a importação de insumos como trigo ficou mais cara. Em médio prazo, o impacto vai chegar na mesa do consumidor. Se a alta do dólar se mantém e os estoques não são suficientes, até que o dólar recue, eu vou ter que importar a parte do trigo que a gente consome a um preço de dólar alto. E aí, claro que isso vai impactar no pão, no biscoito. Mas não são todas as contas que devem acender o sinal vermelho. Alguns setores da economia têm se beneficiado com o dólar em alta. É o caso desta empresa de tintas e adesivos. Há 53 anos no mercado, 10% de tudo que produz vai para fora do Brasil. Com a perspectiva do dólar, a aposta é de incrementar as exportações em até 35% este ano.
No mercado de tintas, nós já operamos no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia e estamos olhando outros mercados, como por exemplo a África, que tem muito baixa industrialização, então é uma grande oportunidade para colocar os nossos produtos nesse continente. Já nesta metalúrgica, além de aumentar as exportações da linha agrícola em 20%, a direção também prevê a criação de novos postos de trabalho. A exportação ela representa a possibilidade, no mínimo, de manter a equipe e se nós conseguirmos atingir as nossas metas, de chegar a pelo menos 20% da exportação dos nossos produtos, a equipe terá que ser aumentada. As taxas de desemprego voltaram a crescer este ano no país. Mas apesar de redução de 30% no número de postos de trabalho, ainda é possível encontrar boas oportunidades no mercado. No Rio Grande do Sul existem mais de 3.000 vagas, a maioria delas na região metropolitana. Desempregado há 3 meses, Fernando veio de Santa Catarina em busca de trabalho no Rio Grande do Sul. Espero, com certeza, já logo em seguida me recolocar no mercado de trabalho, né? Assim como ele, milhares de trabalhadores procuram emprego em meio a um cenário econômico nada favorável, que vem levando empresas a fecharem postos de trabalho. No estado, o Cine registrou uma queda de 30% no número de vagas ofertadas este ano, em comparação a 2014. Atualmente, oferece 3.200 vagas. Nós sabemos que o trabalhador vai até a agência para encaminhar o seguro-desemprego, fazer a carteira de trabalho, buscar os seus benefícios e também nós precisamos propiciar que lá esteja a vaga de trabalho. Então é um trabalho em conjunto que busca justamente a aproximação da fundação, a aproximação das agências com os empregadores e buscar essas vagas para termos elas à disposição do nosso trabalhador aqui do estado. No estado, o setor que mais oferece vagas através do Cine é o agropecuário, seguido de serviços, comércio e indústria. E a maioria das oportunidades está em Porto Alegre e região metropolitana. São 1.200 vagas. A faixa salarial das vagas é de um salário mínimo, podendo chegar a um salário mínimo e meio. E o grau de escolaridade mais exigido é o ensino fundamental. O atual momento do mercado de trabalho pede cautela do trabalhador, seja ele empregado ou desempregado. A atual situação econômica não está gerando postos de trabalho. Nós tivemos uma redução de mais de 30% de postos criados esse ano em relação ao ano passado. Então, toda a valorização possível para aquele trabalhador que está no trabalho, para aquele trabalho que o trabalhador tem. Segundo lugar, aquelas pessoas que estão usufruindo do benefício do seguro-desemprego, que elas não esperem até o final desse benefício para depois procurar vaga. Patrícia procura há 3 meses uma vaga de operadora de telemarketing. Pela primeira vez, ela veio ao Cine. A expectativa, espero que eu consiga, um trabalho. Carga horária excessiva, doenças e vários outros problemas foram revelados em uma pesquisa inédita, mostrando o perfil dos profissionais da área de enfermagem no Rio Grande do Sul. O levantamento faz parte de um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, por iniciativa do Conselho Federal de Enfermagem. Nós estamos recebendo aqui no canal aberto Daniel Menezes de Souza, presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o COREN-RS. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Bom, qual é a carga horária dos profissionais de enfermagem e qual deveria ser? Hoje, a profissão de enfermagem no país não tem uma jornada de trabalho regulamentada. A Organização Internacional do Trabalho recomenda que todas as profissões da saúde tenham uma jornada máxima de 30 horas semanais. E hoje, no país, a gente não tem um projeto, não tem uma lei que regulamente a jornada. Temos um projeto, que é o 2295, de 2000, que está tramitando no Congresso Nacional, já pronto para ser votado na Câmara dos Deputados, que justamente regulamentaria a jornada em 30 horas, que é o que nós defendemos como mais adequado para a profissão. Mas hoje os profissionais fazem atualmente uma carga... Hoje nós temos cargas horárias diversas. Nós temos aqui no estado uma realidade de 36 até 44 horas. 36 a 44 horas. Isso no empregador, No empregador. Isso pode ultrapassar, então? Pode ultrapassar. A pesquisa mostra que grande parte, metade dos profissionais fazem até 44 horas semanais, em torno de 1/3 fazem até 60 horas semanais. Porque como também não tem um piso salarial, a remuneração muito baixa, o profissional acaba tendo que ter um segundo emprego para sustentar sua família, ou então um emprego formal e mais um bico,
que é o que a gente coloca como uma segunda tarefa para poder sustentar, né, a renda da sua família. E quais são os prejuízos que isso pode acarretar, essa carga excessiva? A carga excessiva, ela coloca em risco principalmente a população, né? A gente recomenda, né, que o profissional ele tem que estar bem descansado, tem que estar com uma condição de saúde ótima para poder prestar um atendimento de qualidade para a população. É isso que a gente defende. E o profissional, numa jornada exaustiva, né, ele acaba tendo mais cansado e propício a doenças. E não é muito raro encontrarmos profissionais doentes cuidando de pessoas doentes, né? Então, a jornada excessiva, né, pela falta de uma remuneração adequada, gera, sim, uma sobrecarga. E a sobrecarga, consequentemente, afeta muito fortemente a qualidade do trabalho. Sim. E essa pesquisa, mesmo assim, ela demonstra que a avaliação dos profissionais por parte dos pacientes é satisfatória? Isso. Os pacientes na pesquisa, sim, eles colocam, os profissionais entendem que os profissionais e os pacientes têm uma boa avaliação do trabalho. A questão toda é a segurança, né? Por conta da exposição que os profissionais têm, primeiro, da jornada excessiva e pelas péssimas condições de trabalho, muitas vezes estão suscetíveis à violência, né? Então, hoje a violência está muito forte. Essa é uma outra queixa também que é apontada na pesquisa. Nós temos ali na pesquisa aponta que em torno de 36% apenas dos profissionais se sentem seguros nos locais de trabalho. Uhum. Bom, e a partir dessa pesquisa, a partir desse estudo, o que pode ser feito, o que deve ser realizado? O estudo ele é importante porque ele vem comprovar cientificamente o que nós já sabíamos, né? Então, a partir disso, desses dados científicos, nós esperamos, né, construir políticas públicas, né, para que a profissão seja melhor valorizada e reconhecida no cenário nacional, e também políticas de saúde do trabalhador, que o profissional de enfermagem seja reconhecido como um trabalhador de importância, né? Nós somos hoje 60% da força de trabalho das instituições de saúde do país. Justamente. Um trabalho extremamente importante aí para a questão da área da saúde. Daniel Menezes de Souza, presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul. Daniel, obrigado pela gentileza, obrigado pela presença aqui no Canal Aberto. Aí. Bom dia. Bom dia. O dia vai ser de instabilidade na região da campanha. As temperaturas ficam amenas. A máxima em Bagé vai ser de 22 graus nesta tarde. Em Pelotas, a máxima não passa dos 20 graus. Pode chover à tarde e à noite. Mesma previsão para Rio Grande, máxima de 20 graus. Assista depois do intervalo. Contos de Machado de Assis viram inspiração para a produção de curtas-metragens em escola da capital. E também, na série especial sobre cinemas de rua, as salas que marcaram a memória dos moradores de Cachoeira do Sul. A nebulosidade e a chuva de forma irregular fazem com que as temperaturas não subam muito em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima não ultrapassa os 23 graus. Já em São Borja, a máxima atinge os 27 graus. Alegrete vai ter pancadas de chuva entre a tarde e a noite, e máxima de 23. E agora já está aqui comigo aqui no estúdio do Canal Aberto falar o quadro de esporte. Boa tarde, Farid Germano Filho. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Pois nesta terça-feira vamos falar sobre os projetos desenvolvidos pelo Veleiros do Sul, destacando a Escola de Vela Minuano. Mas antes, vamos ver como foi a goleada, e que goleada, do líder isolado da chave B do Brasileiro da Série C, o Brasil de Pelotas, que venceu com folga a Portuguesa na noite desta segunda-feira no estádio Bento Freitas. Confira como foi. O primeiro gol do Brasil foi de Eduardo Brock, que acertou um belo chute. Olha que chutaço do Eduardo. 1-0 Brasil. No final do primeiro tempo, Camilo acertou a trave. O rebote ficou com Washington. Brasil 2-0 para delírio da galera chavante. No início do segundo tempo, depois da confusão na área da Lusa, Leandrão fez o dele. 3-0 Brasil. A Portuguesa descontou depois de boa jogada
Guilherme Queiroz descontou para a Lusa, mas a noite era mesmo do Brasil de Pelotas, que ainda fez mais um com Leandro Camilo. Final, Brasil, líder, cada vez mais líder, 23 pontos, invicto, 4, Portuguesa, 1. Grande momento vive a torcida Chavante, vive o Brasil de Pelotas. No canal aberto recebemos Eduardo Ribas, comodoro do Veleiros do Sul. O Veleiros, que é um clube com tradição na vela, que vem sempre se renovando e incentivando a prática do esporte. Ribas, boa tarde, prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado, agradeço o convite. Estamos aqui à disposição para colocar um pouco da nossa história e as atividades que estamos fazendo. A Escola de Vela Minuano já completando 40 anos. 40 anos, o clube tem 80, vai estar no seu aniversário, fez aniversário de 80 anos, a escola tem 40 anos ininterruptos, isso é muito bacana, é um projeto que vem sistematicamente sendo agregado novas equipes, novas pessoas, novos planejamentos, conseguindo se modernizar, porque a concorrência hoje é grande, tem o shopping center, tem o videogame, mas o contato com a natureza e o esporte da vela é o que encanta as crianças. Continua sendo um esporte que atrai, né? Que chama a atenção, né? É um esporte mágico, assim, porque para uma criança de 10 anos, 8 anos, que é a idade de início na escola de vela, no Barquinho Optimist, uma criança de 8 anos, tu dá a oportunidade dela poder sentar num barco, imagina ela puder sentar num automóvel, ou seja, vamos fazer uma analogia, né, para o grande público poder entender. Então ele senta num barquinho e ele começa a comandar. Só que por trás disso tudo tem todo um trabalho pedagógico, todo um trabalho de organização, disciplina, organização, proatividade, ele tem que tomar decisão. Responsabilidade. Então ele começa, um menino de 8, 9, 10 anos, tu começa a transformar esse menino num cidadão. Ele começa a entender que as ações e as reações deles têm consequências brincando. Sem dúvida. E vai ter a aula inaugural agora no outro final de semana? Todo semestre a gente faz o que a gente chama de aulão. 22 e 23, sábado e domingo. Sim. De agosto agora, das 14 às 17 horas, nós temos para as crianças a partir de 8 anos de idade até a faixa de 15 e 16 anos, nós temos um aulão inaugural. Então, quem quiser ir, é aberto ao público, tem que se inscrever no site da Escola de Vela ou por telefone, evm@vds de Veleiros do Sul, né, .com.br, ou os telefones do clube 3265-1733 ou 1717, na Ramal 4, que eu acho que é a Escola de Vela, se inscreve com o professor Mauro Ferreira, olha, meu nome é tal, estou indo. A ideia é que as pessoas possam, neste aulão, ter o contato com a vela. São 2 dias, sábado e domingo. Sábado e domingo. Que maravilha. Quero agradecer ao comodoro do Veleiros do Sul, ao Ribas. Muito obrigado pela presença, Eduardo. E conte sempre conosco, com o canal aberto. E vem novidades, já no dia 22 temos novidades no esporte da TV. É verdade, estamos aí sempre dentro dessa nossa parceria e tentando trazer e divulgar o esporte da vela, que é um esporte que a gente tem um pouquinho de dificuldade de divulgar, mas no momento que a gente tem oportunidade, tem espaço, a gente consegue levar isso ao grande público. Obrigado, bom dia. É um prazer. Obrigado. O projeto do Colégio Champanhar, há 10 anos, vem ensinando de forma diferente os alunos do 2º ano do ensino médio sobre um autor clássico da literatura brasileira, Machado de Assis. Os contos do escritor são recontados através de curtas-metragens, produzidos pelos próprios estudantes. Além da análise pedagógica, os filmes concorrem num festival. Este grupo escolheu o conto Pai contra a Mãe, de Machado de Assis, publicado em 1906, para ser recontado em forma de curta-metragem. Bom,
Vamos começar pelo começo. A proposta pretende atrair a atenção dos estudantes e ensinar de modo diferente sobre um dos mais importantes autores da literatura clássica brasileira. O conteúdo nuclear faz parte do segundo ano do ensino médio e transformar ele em uma linguagem que torne possível a compreensão. Não que seja algo extremamente complexo o texto, mas como é um texto, às vezes, com uma linguagem um pouquinho mais erudita, né, com algum vocabulário, às vezes que não é muito do dia a dia, isso às vezes costuma dar o bom e velho sono na hora de ler. A ideia da adaptação é justamente tirar isso. A direção do filme ficou a cargo de Henrique, aluno do segundo ano do ensino médio. O Candinho, ele queria ter um filho com a Clara, só que eles não tinham recursos suficientes. Ele busca um emprego, no conto original, sendo um caçador de escravos. Daí a gente começou a pensar, a gente tem que fazer um troço mais moderno, década de 70, 60. Para não botar escravas, que era a época do nosso curto, a gente trocou para meretrizes, que seria um pouco mais moderno, mas não tão antigo também. Matheus diz que representar Candinho, o personagem principal do conto, fez com que ele gostasse ainda mais das obras do autor. Esse trabalho, eu acho que a gente consegue passar sim, que tem como transformar uma linguagem erudita em algo um pouco mais contemporâneo para o pessoal conseguir entender melhor também e gostar mais. Ao todo, foram classificados 10 trabalhos, que passarão por julgamento popular e técnico. Ao longo desta semana, os filmes serão exibidos gratuitamente no auditório do Colégio Champagnat. Os nomes dos curtas vencedores serão divulgados em 17 de agosto. Você sabe. Em Gramado, a segunda-feira foi típica do festival de cinema mais tradicional do país. Durante o dia, cinema para os pequenos. À noite, a tradicional concentração de famosos e fãs no tapete vermelho. Pequena e gente menor ainda na fila do cinema. Todos ansiosos para entrar na sala e, claro, para comer pipoca. A programação do Festival de Gramado durante a segunda-feira foi dedicada às crianças. Os pequenos puderam viver a experiência do cinema tanto na mostra infantil como nas sessões realizadas nas escolas públicas do município pelo projeto Educavídeo. Mas quando chega a noite, é hora do tapete vermelho. Fotos, abraços, muitas fotos, principalmente as selfies com os atores. Na mostra competitiva de curtas brasileiros, foram exibidos na noite de ontem, Enquanto o Sangue Coloria a Noite, Eu Olhava as Estrelas e S2. Pegar tudo que faz sucesso. Bom, nós vamos falar mais de cinema daqui a pouco na nossa série sobre os cinemas de rua. Mas agora vamos falar de música. 25 anos de carreira com um começo bastante premiado fazem de Antônio Villeroy um dos músicos gaúchos mais conhecidos do ramo da música popular brasileira. Em seu último disco, Samboleria, fica clara a influência musical do país e da cultura hispânica sobre o seu estilo. E aí surge a curiosidade. De onde Villeroy bebeu tanto dessas influências? Essa é a pergunta que inicia o comentário do apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier. E aí, Demétrio, você tem então uma resposta para essa pergunta? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Lívia? Tem uma resposta, sim, tem uma resposta forte. Tem uma resposta do próprio Totonho, do Antônio Villeroy. Afinal de contas, vamos fazer suspense, vamos repetir a pergunta. Como é que o cara pode ser destro, ser íntimo do blues, da boa música popular brasileira, trabalhar muito bem com uma orquestra de câmara, daqui a pouco entrar em sonoridades um pouco mais regionais e, ao mesmo tempo, ter o diálogo que tem com a música, com a cultura hispano-americana, com a própria Espanha, com o espanhol, trabalhada com a mesma desenvoltura no Rio de Janeiro, na Europa, no interior do Rio Grande do Sul. Ele responde, ele diz assim:
Eu ouvi quando era guri, quando era criança, ópera, tango, rock, os trovadores da minha cidade, e eu sempre tive, claro, jamais tive dúvida de que tudo aquilo era música de São Gabriel. Antônio Villeroy canta música de São Gabriel, produz música de São Gabriel. Eu achei fascinante essa definição, eu acho que ela não perde para um Fernando Pessoa, quando com o heterônimo de Alberto Caeiro diz assim: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Também não perde daquela frase que se atribui ao Tolstói: vaja uno a saber se foi ele mesmo que disse, acho que essas alturas não importa, se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Mas é interessante que, de alguma maneira, Totonho diz isso ao contrário. Ele diz que a música do mundo é a música da sua aldeia. Como isso fecha com o nosso ponto de vista, por exemplo, no Cantos do Sul da Terra, com esse ponto de vista em que universal e particular realmente não se distinguem, não se separam. Esse é o motivo pelo qual a gente está recordando, não é uma dica, todo mundo conhece o trabalho do Totonho, mas aqui, por exemplo, o Samboleria, ele tem trazido Samboleria em espetáculos pockets. Hoje mesmo ele está no Rio de Janeiro, mas vai estar dia 20 em Santa Cruz do Sul, no dia 1º de setembro no Sgt. Peppers de novo, no 4 de setembro, em Gramado. Antônio Villeroy e a sua universalíssima, completa, inspirada, bela, pessoal e, ao mesmo tempo, humana, mundial, música de São Gabriel. Por isso a gente traz essa informação, por isso a gente recorda esse grande nome, e as pessoas que não têm lembrança de alguns títulos dele, além do Samboleria, procurem o Trânsito, que é um primeiro disco maravilhoso, Sinal dos Tempos, procurem, são algumas dicas, o disco José também, que é maravilhoso. Antônio Totonho Villeroy, músico do Sul da Terra, músico do mundo, músico de São Gabriel. Essa é a nossa dica de hoje. Que bacana, ótima dica. Muito obrigada, então, Demétrio. Uma boa tarde. Obrigado, até lá. Over the moor, take me to the moor. Dig a shallow grave and I'll lay me down. Over the moor, take me to the moor. Uma história de mais de um século entre a comunidade e a sétima arte. O primeiro cinema de Cachoeira do Sul começou a operar há 115 anos. Nas várias salas da cidade, duas em especial marcaram a memória dos moradores: o Cine Ópera Astral e o Cine Teatro Coliseu. É o que você vai ver em mais uma reportagem da série sobre cinema de rua, em reportagem da TV Cachoeira. Seguramente, muitas pessoas passam pela rua Júlio de Castilhos, em Cachoeira do Sul, e não sabem que por detrás da fachada de uma loja, ainda que preservado, se esconde o sinal de uma época. Dentro da loja, para quem vivenciou a história do Cine Ópera Astral, ainda se mantém muitos resquícios da história da arquitetura original do prédio, que foi inaugurado em 29 de janeiro de 1953. Esse dia, ninguém lembrou de fotografar, mas ele ficou gravado na memória de quem estava lá. Eu, principalmente, estava na cabine para, se caso alguma coisa houvesse, queimasse um fusível, uma coisa, estava todo mundo preparado para isso, porque o cinema estava cheio, não tinha mais lugar para sentar, as paredes laterais, isso tudo tinha gente parada para assistir ao filme. E foi um acontecimento na época grandioso. O prédio do Cine Astral foi projetado pelo engenheiro Hugo Schreiner para abrigar o empreendimento que ficou conhecido como Palácio dos Sonhos. Era imponente e entre plateia e galeria possuía 1.060 lugares que foram muito ocupados no decorrer dos anos. O Cine Astral existiu e encantou por 50 anos.
quando então sucumbiu junto a outras casas de cinema que perderam o atrativo para uma novidade tecnológica da época. Mas Cachoeira não viveu na contramão da história, bem pelo contrário. Esse foi um fenômeno mundial, não é? Porque, especialmente nos anos 80 e final dos anos 70, mas especialmente nos anos 80, com a difusão do videocassete, as pessoas podiam levar os filmes para assistir em casa. Fantasiando um pouquinho, faz de conta que eu comprei pipoca e agora vou para a sala de projeção, subindo as escadarias do Cine Teatro Coliseu. Só fantasia. Em 17 de fevereiro de 1938, o Cine Teatro Coliseu foi inaugurado com a exibição do filme São Francisco, Cidade do Pecado. Talvez tenha sido essa a casa de projeções mais representativa para os cachoeirenses. Marcou uma época, criou e acompanhou costumes e, passados 44 anos, encerrou suas atividades. E tanto tempo depois, ainda reside na memória de inúmeros cachoeirenses. A gente chegava ali, entrava na portaria, já comprava as balinhas, as pipoca, sentava lá, né? Ficava assistindo. Era uma sensação muito boa, né? Assistiu o filme do Bandido da Luz Vermelha, que ele matava todo mundo e ninguém podia matar ele. Aí, pela última hora, ele subiu em cima do morro e ele mesmo se matou. A televisão naquela época recém estava iniciando. Ela não tinha essa exuberância que tem hoje, né, na televisão. Então a pessoa ia tudo para o cinema. Muitas pessoas que passam diariamente aqui pela Rua 7 de Setembro e vivenciaram os bons tempos do Cine Teatro Coliseu, seguramente se perguntam e têm curiosidade em saber o que ainda restou do prédio, de toda a estrutura, por detrás dessa fachada. E aqui, do outro lado da fachada, o que se percebe é que a ação do tempo foi implacável. Do luxuoso e imponente prédio, que serviu de ponto de encontro e que ainda povoa as mais caras lembranças de muitas pessoas, não sobrou muita coisa. O imóvel pertence ao empresário Aristides Cussera, de Bagé. A fachada, em estilo Art Deco, é tombada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, mas não existe um projeto definido para ocupar o local. E ver de perto os escombros do Cine Coliseu, sabendo o quanto de história e referência já passaram por aqui, é uma verdadeira viagem no tempo. O Canal Aberto volta nesta quarta-feira ao 12h30. Você vai ver as histórias dos cinemas de calçada de Caxias do Sul. Mais uma reportagem da nossa série especial. Vamos falar também sobre as formas de financiamento da casa própria. E no quadro Saúde Animal, nosso assunto será fisioterapia. Uma boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde.